Você pode se assentar, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pedir para que você esteja abrindo a sua Bíblia, lá em 2 Reis. Eu gosto muito desse livro. O Senhor Jesus, Ele faz muitos milagres. E esse livro aqui, ele está cheio de milagres. O Senhor Jesus, Ele é bom e Ele é maravilhoso. Aleluia, amém. Todos acharam? Misericórdia. Misericórdia. Vou dar um tempinho. Você que está do seu lado aí, que tiver alguém que não está achando, está um pouco difícil, ajude aí o seu irmão que está do seu lado, para que todos possam estar acompanhando. Se tem alguém nos visitando nessa noite? Não tem? Mas amém. Senão eu já ia falar do presentinho, do kit. Aleluia. Todos acharam agora? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor Jesus. 2 Reis 5, de 1 ao 15. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado, o rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, dos sírios, havia levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora lá em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei, contou o que a menina tinha dito, e o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel, entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 200 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é o meu oficial, e quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria, quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar vida e tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carro e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele: fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria plenamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão disso por causa... Não, desculpa aí. Deus que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. O versículo 12. Além disso, por acaso os rios de Abanas e Farpas em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por um acaso o Senhor não faria? Por que o Senhor não pode ir e se lavar como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus
a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente, por favor. Até aí, tá bom. Que Deus nos abençoe. Amém, meus queridos? Então aqui nós vemos mais uma grande uma cura, né? O profeta Eliseu sendo usado mais uma vez na vida de Naamã, esse profeta tão maravilhoso que Deus tem usado, que Deus usava tanto para fazer grandes milagres, e mais um milagre ele fez na vida de Naamã. O Naamã, como a gente viu aqui, o Naamã era um cara muito respeitado, ele era um homem assim que tinha muita autoridade, aonde ele passava ele tinha respeito, aonde ele ia ter as guerras, ele vencia, né? Mas o Naamã ele tinha essa doença que se chama lepra. E a lepra ele consumia toda ali a carne de Naamã, toda a sua pele, né? Eu estava dando umas pesquisadas e essa lepra ela corrói toda a parte do olho, do nariz, a pele do seu corpo. Então assim você imagina como que Naamã sofria, como que Naamã ele tinha medo de perder até a sua vida. E naquele lugar, naquela época, não tinha um hospital especializado, não tinha UPA, não tinha médico, não tinha nenhum remédio para tratar dessa doença. Então assim eles ficavam desesperados, Naamã ficava desesperado, porque aos olhos do homem não tinha cura. Mas Deus tinha um propósito na vida de Naamã. Ele nem imaginava, mas Deus já estava cuidando da vida dele. Se você perceber ali no versículo 1, né, onde diz assim: Naamã, um comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército do Sírio. Então Naamã nem servia a esse Deus que é tão maravilhoso, mas Deus já tinha um propósito na vida dele. Talvez Naamã, ele todo se achando, quando vencia todas as guerras, de repente ele achava que ele era o melhor. Eu sou bom, meu exército aqui é o melhor. Mas não, Deus estava usando ali a vida dele. Deus já estava cuidando de todos os detalhes sobre a vida de Naamã. E Deus ia fazendo algo tão maravilhoso, Deus já tinha um propósito tão grande na vida de Naamã, que nenhuma daquelas guerras que ele tinha, nenhuma daquelas batalhas que ele teve e venceu, trouxe consigo ali uma moça, não sei, de repente uma adolescente, uma jovem, trouxe com ele. Aí você já vê a mão do Senhor Jesus sobre a vida de Naamã. O tratamento do Senhor Jesus já estava ali cuidando de Naamã. E aquela moça, sendo prisioneira, sendo escrava, foi trazida para a casa dele, ali para, de repente, ajudar ali a sua esposa. E aquela moça ali, separada, né, dos seus parentes, separada dos seus pais. E ela, de repente, ali, né, vê toda aquela situação de Naamã, ele sofrendo com aquela lepra, com aquela doença terrível. E ela já sendo usada, já sendo instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Ela já sendo assim usada tremendamente pelo Espírito Santo, ela escuta ali, ela vê a sua patroa desesperada em ver o seu esposo naquela situação, vê o seu esposo sendo doente ali, sem ter uma cura, sem ter nada para fazer. E aí ela chega, né, diante da sua senhora, diante da sua patroa, e fala que ela gostaria muito que o seu patrão fosse até Israel, que ali teria um profeta que curaria a sua doença. Uma moça que foi trazida como escrava, e ali no meio daquela escuridão ela já estava sendo luz. Então você percebe, né, meus queridos? Você percebe que Deus é maravilhoso. Eu costumo dizer que mesmo nas coisas ruins, o Senhor Jesus já está à frente cuidando de você.
Eu trago assim um exemplo na minha vida, que quando eu perdi meu pai, quando meu pai foi matar o meu pai, eu fico pensando, se não tivesse acontecido isso, eu não estaria aqui com vocês. Eu não sei como que seria o Naldo lá na terrinha. Não sei mesmo. Mas o Senhor Jesus, Ele tinha uma história na minha vida. O Senhor Jesus, Ele tinha um propósito na minha vida. Que Ele trouxe-me aqui. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho vocês como a minha família. Então assim, mesmo na morte do meu pai, Deus estava cuidando de mim. Ele tinha uma história na minha vida. Enxergue isso quando você estiver nessa situação. Enxergue que Deus tem um propósito na sua vida. Nunca reclame. Olhe para cima, olhe para o alto, nunca olhe para baixo. Não pergunte por quê. Deus tem um propósito. E aquela moça, sendo resgatada, morando numa terra que ela não conhecia, uma terra diferente, ela sofrendo, foi resgatada ali. De repente, Naamã, o seu exército, matou os seus pais, matou ali seus entes queridos, irmão, matou seus amigos. Ela poderia estar com o coração cheio de mágoa, o coração cheio de rancor. Mas o que ela fez naquele momento? Ela deixou o amor de Deus falar mais alto no seu coração. Ela vendo ali o seu patrão com aquela doença sem cura, ela poderia deixa ele que morra, deixa que ele sofra, deixa que ele pague pelo erro, pelas falhas, pelos pecados que ele já cometeu, deixe ele pagar. Mas não, o amor de Deus na vida dela falou mais alto. O Espírito Santo de Deus estava usando ali a vida daquela menina, e ela foi usada tremendamente. Aonde ele foi em Israel, através da menina que foi falada, a sua patroa, e ele foi até Israel. Imediatamente, Naamã foi conversar com o seu rei, né, que ele precisava falar com o rei, falar do que a menina tinha falado. E o rei, como gostava muito de Naamã, o rei, como tinha um carinho tão grande por Naamã, o rei não pensou duas vezes. O rei já fez uma carta ali, né, fez uma carta. Naamã, como tinha dinheiro, era rico também, já levou ouro, levou prata, levou umas vestes cara, como as vestes do gentio, assim, que usa bastante roupa cara. Levou lá, querendo comprar, de repente, o profeta, com seu dinheiro, com o seu ouro, com a sua prata. Mas o rei não gostou. O rei não gostou daquela carta. Tanto que está lá no versículo, deixa eu só me achar aqui. No versículo 7, quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas, em sinal de medo, exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou o Deus que tem o poder de dar a vida e tirá-la? Ele está querendo briga. Então o rei, ele não gostou que o rei da Síria mandou uma carta junto com Naamã. Então o profeta, vendo toda aquela situação, vindo a ira ali do rei, o que ele falou? Manda ele vir falar comigo. Manda ele vir falar comigo, eu vou falar, que ele vai mostrar que há um profeta aqui em Israel. Então Naamã pegou ali os seus cavalos, seus carros, suas BMW, e foi até a casa do profeta. Eu já imagino ali ele chegando na casa do profeta, numa casa simples, onde ele de repente achava que o profeta estava no palácio, mas o profeta estava numa casa simples, porque o povo de Deus é simples. O povo de Deus tem um coração humilde. O povo de Deus tem um coração puro, cheio de amor. Então ele chega naquele lugar, eu acho que bateu palma, chamando o profeta. Sai ali o seu servo, pergunta o que seria. Naamã fala: eu sou Naamã,
eu sou comandante do exército, eu quero falar com o profeta. E aí o seu servo vai até o profeta e fala a situação, fala quem que é, e o profeta sendo usado com toda a autoridade do Senhor Jesus na vida dele, o profeta manda o seu servo dizer: vá e fale para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Vocês acham que Naamã gostou? Ele não gostou, né? Aqui Naamã já mostra ali o seu coração duro, aquele coração prepotente, um coração cheio de ganância, um coração assim que não aceitava ser mandado de repente, um coração que não tinha ainda o amor de Deus na vida dele. Mas o Senhor Jesus, ele vai ter esse quebrantamento no coração de Naamã. E Naamã, ele fica bravo, aonde ele questiona por que ele tinha que mergulhar naquele rio Jordão. Por que ele tinha que mergulhar naquele rio sujo? E ele até questiona, será que em Damasco, será que não teria um rio mais limpo que eu poderia mergulhar e ser curado? Mas se o Senhor Jesus falou para ele mergulhar naquele rio, ele tinha que ser obediente. Ele tinha que obedecer à voz do Senhor Jesus. E ele, orgulhoso, não queria mergulhar naquele rio. E aquele rio ali nada mais é o rio Jordão, aonde o Senhor Jesus foi batizado. Então assim, você vê assim o tamanho do poder, o tamanho da autoridade do Senhor Jesus, já usando mesmo a vida do profeta. Então Naamã, ele recusa de mergulhar naquele rio. E aí um dos seus soldados vai até ele e questiona com ele: Senhor, por que o Senhor não pode mergulhar? Por que o Senhor não pode descer no rio e mergulhar? Será que ele te pedisse outra coisa mais difícil? Será que você não ia obedecer? Será que você não ia fazer? Você não, meu Senhor. Ele chamava de Senhor. Então Naamã, mais uma vez, foi confrontado. Mais uma vez Naamã foi confrontado. E ele deixa ali o seu ego, deixa ali toda a sua arrogância. E eu já imagino ali ele tirando a sua roupa, colocando ali a pontinha do pé naquele rio. Ali você já percebe que ele já vai sendo quebrantado. Aquele orgulho que ele tinha já vai sendo quebrantado. O Espírito Santo já vai falando com certeza no seu coração. E Naamã, ele vai ali colocando o pezinho, coloca um outro pé, vai até o joelho, de repente ele já está até o pescoço e dá o primeiro mergulho. Quando ele dá aquele primeiro mergulho, já é um mergulho de arrependimento, onde ele está sendo ali quebrantado, onde ele está deixando o seu coração um pouco mais sensível, um pouco mais mole. No segundo mergulho, a sua fé já vai, aquela fé que ele tem, assim, já vai sendo gerada no seu coração. O terceiro mergulho, assim, eu creio que ele vai tendo mais essa confiança, mais ainda, que ele vai haver essa cura na vida dele.
do quarto mergulho em diante ali, ele vai confiando mais. Já que eu dei 4 mergulhos, eu vou terminar agora. Vou terminar. E no 7º mergulho, o Senhor faz a obra na vida dele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aonde o nome do Senhor Jesus, aonde o nome de Deus foi exaltado, aonde o nome de Deus foi glorificado, aonde o nome de Deus foi glorificado naquele lugar, aonde a vida do Naamã foi restaurada através da obediência, porque ele aprendeu a obedecer. Ele aprendeu a obedecer. Ele escutou a voz do profeta. Quando eu passei pelo encontro com Deus, eu acho que foi inclusive, se você não deu o nome ainda, se você quer ir, apura, que está acabando as vagas. Naquele momento que eu estava ali, passando pelo encontro, muitas vezes, como aconteceu aqui nessa noite, de um irmão ser usado como profeta na sua vida, o que você precisa é só aceitar o que o Espírito Santo está falando através da vida do irmão. E eu estava lá num dos momentos lá, e veio um jovenzinho, um adolescente. Eu poderia naquele momento ali não aceitar a sua oração, né? E ele veio com todo o poder, com toda a unção, profetizando na minha vida, coisas assim que eu estava pedindo resposta para o Senhor Jesus, e Deus usou a vida dele ali. E foi tremendo, foi maravilhoso. Muitas vezes Deus quer usar um irmãozinho simples para ser profeta na sua vida, e você tem um coração como Naamã, coração duro, coração fechado. Você precisa ter um coração ensinável, ter um coração sensível à voz do Senhor Jesus. E naquele momento ali fui tremendamente abençoado. O Senhor Jesus usou a vida daquele jovem e foi maravilhoso. E Naamã, ele precisou sofrer, precisou ser orgulhoso, precisou ser quebrantado para poder aceitar a descer ali, dar uns 7 mergulhos. Coração orgulhoso, coração duro. O Senhor Jesus, ele quer falar com você. O Senhor Jesus, ele quer que você tenha um coração sensível à voz dele. Naamã, ele andava todo enfaixado, com aquelas roupas, de repente roupas especiais ali por causa da sua doença. Ele escondia a sua lepra, ele escondia aquela sua doença. Mas quando ele tirou a sua roupa, quando ele mostrou ali a sua lepra, quando ele mostrou a sua doença para Deus, literalmente ali, ele foi restaurado. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós tentamos esconder os pecados que nos atingem, os pecados que nos prendem a crescer, a avançar, a subir na vida espiritual. Nós tentamos esconder os nossos pecados debaixo do tapete de uma forma que você está sempre preso. Você nunca deixa Deus restaurar a sua vida. Mas quando você tira o tapete, da onde você está, aliás, o pecado, da onde você está escondendo, aonde você está guardando o pecado, muitas vezes você não tem coragem de chegar, de compartilhar com o irmão, porque, será que o irmão não vai fazer fofoca? Será que o irmão não vai contar para outros? E você vai deixando aquele pecado te consumir. O pecado vai te consumindo, vai tirando toda a tua energia, toda a tua vida não consegue crescer. Então o que você precisa é deixar o Senhor Jesus sarar as suas feridas, deixar o Senhor Jesus curar a sua lepra. É isso que Deus quer. A partir do momento que o Naamã deixou, a partir do momento que o Naamã
deixou seu coração de rancor, um coração orgulhoso, e deixou o amor de Deus habitar na sua vida, o milagre aconteceu na vida de Naamã. É isso que você precisa fazer, meu querido. Deixar o Senhor Jesus cuidar de você, deixar o Senhor Jesus restaurar a sua vida, deixar o Senhor Jesus sarar todas as suas feridas. Deus, Ele quer fazer uma obra na sua vida, Deus quer te levantar para cima, e muitas vezes você não deixa, porque o coração ainda é orgulhoso, o coração ainda não tem assim o amor de Deus ainda. Você dá ouvido para muitas coisas, mas nunca dá ouvido o que a voz do Espírito Santo quer falar no seu coração. Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer tirar toda a lepra da sua vida, Deus quer fazer uma limpeza na sua vida. Muitas vezes você sofre, muitas vezes você tem dores, muitas vezes você passa por situações, muitas vezes você passa por um momento, Deus já esqueceu de mim, Deus não lembra de mim. Não, Deus está aí do teu lado o tempo todo, Deus está contigo o tempo todo. Deus está com você o tempo todo. Somos nós que nos afastamos da presença do Senhor Jesus. Somos nós que nos afastamos. Somos nós que não deixamos ouvir a voz do Senhor Jesus. Somos nós que muitas vezes só queremos escutar as coisas que nos agradam, mas quando você é confrontado com a palavra do Senhor Jesus, você fecha os seus ouvidos. Você questiona o irmão que está querendo te ajudar. Você questiona o irmão que está querendo ali te abençoar com a palavra. Então o que você precisa, meu querido, é deixar a voz do Senhor Jesus falar no seu coração. O que você precisa é deixar o amor de Deus habitar no seu coração. É isso que você precisa, é isso que eu preciso, para que nós cresça, para que nós avance, para que nós assim esteja mais e mais tendo sede de buscar a presença do Senhor Jesus. Muitas vezes você sente dores, eu não aguento essas dores. Como Naamã, ele sofreu tanto, ele tinha dores, ele sofria. Mas lembre sempre que o Senhor Jesus, as dores que ele sofreu ali na cruz, nem se compara com a dor que você está passando. Não se compara com o sofrimento que você está passando. Ele sofreu muito mais ali naquela cruz, por mim e por você. O Senhor Jesus, Ele sabe até onde que Ele pode colocar as dores na sua vida. Ele sabe o limite. Ele não vai colocar lutas maiores que você não vai suportar, meu querido. O Senhor Jesus, Ele não vai colocar as dores que você não vai suportar. Ele suportou. Ele suportou todas as dores, humilhação. E muitas vezes você é humilhado, você não aguenta. Você não aguenta. Muitas vezes você é humilhado no seu trabalho, você não aguenta. Muitas vezes a doença vem, você entra em desespero. Mas lembre-se, Deus é contigo. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo. Não importa a luta que você está passando, Deus é contigo. Você está aqui nesta noite porque você veio adorar a esse Deus, você veio buscar a presença do Senhor Jesus. Por que que você entra em desespero? Por que que você entra em pânico? Deus é contigo, Deus é comigo. Deus era com Naamã. Naamã nem imaginava. Naamã nem servia a esse Deus, mas desde o começo ali, Deus já estava cuidando de Naamã. Então, meu irmão, encha o seu coração, encha a sua boca de agradecimento, de louvores a esse Deus que é tão maravilhoso, a esse Deus que é tão tremendo, a esse Deus que é grandioso na sua vida.
Não passe lutas antes de colocar diante do Senhor e ter fé. Dê o primeiro passo. Naamã, ele deu o primeiro passo. Naamã, ele colocou ali o seu primeiro pé, depois o segundo. De repente ele mergulhou no rio. Então dê o primeiro passo. Confie nesse Deus que é todo poderoso. Mergulhe na presença do Senhor Jesus. Seja lavado pela água do Espírito Santo. Seja lavado pelo sangue de Jesus que quer te lavar. O sangue de Jesus já te lavou, o sangue de Jesus já te purificou. Então deixe o amor de Deus curar a sua vida, sarar a sua vida por inteiro. Jesus, ele quer trazer vida transformada. Jesus quer transformar a sua vida. É isso que ele quer. Nós temos livre, temos a porta aberta para entrar e adorar. Nós ainda somos livres para adorar o Senhor. Você está aqui, você é livre. Você está aqui porque você é livre para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Ele nos dá esse privilégio, Ele nos dá essa honra de poder estar aqui, meu querido. Para poder estar aqui glorificando, louvando o nome do Senhor Jesus. Deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Deus tem grandes coisas na sua vida, como teve na vida de Naamã. Muitas vezes Deus quer fazer tantas obras na sua vida e você fica se retraindo, você fica fechando as portas. O Senhor Jesus quer usar a tua vida para você ser profeta na vida de outras vidas. E você não deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Deixe o Espírito Santo usar a sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo do que Deus pode fazer na sua vida. Eu já fui pegado por muito medo, Nunca que eu queria estar aqui em cima, pregando. Nunca que eu ia ter coragem de estar aqui. Mas eu fui sarado. Eu fui sarado. E Deus quer sarar você também. Deus quer sarar você desse medo. Você tem medo. Você tem medo de pregar. Você tem medo de falar do amor de Deus na sua escola. Você tem medo de falar do amor de Deus no seu trabalho. Você tem medo de falar desse Deus que é tão maravilhoso. Deus quer te restaurar. Deus quer tirar esse medo. Satanás, ele não quer que você faça isso. Satanás, ele não quer que você leve esse evangelho verdadeiro. Satanás, ele não quer que você leve o amor de Deus para aqueles que estão perdidos. Mas Deus quer falar no seu coração. Deus quer restaurar essas vidas. Vidas que estão cheias de lepra. Vidas que estão enterradas no pecado, que estão no lamaçal. Deus quer usar a minha vida, quer usar a tua vida. Seja cheio da presença do Senhor Jesus. Seja obediente à voz do Senhor Jesus. Seja cheio do amor dEle para resgatar essas vidas. Olha quantas cadeiras estão vazias, meu irmão. Essas cadeiras precisam estar cheias. Precisam estar cheias de vidas. É maravilhoso nós ter esse privilégio de estar aqui já. Mas tem vida lá fora que precisa ouvir do amor de Deus. Não tenha mais medo. Vidas precisam ser restauradas. Vidas precisam ser resgatadas. E Deus quer usar a minha vida e Deus quer usar a sua vida. Até quando você vai ter receio? Até quando você vai ter medo de falar do amor de Deus? Até quando? Deus quer falar com você nessa noite. Deus quer falar contigo nessa noite. Deus quer restaurar a sua vida nesta noite, como restaurou a vida de Naamã por inteiro. Talvez você não mergulhou ainda como Naamã mergulhou. Talvez você não entrou ainda por completo na presença do Senhor Jesus. Deus quer que você mergulhe. Deus quer
te purificar, Deus quer te restaurar. Muitas vezes a gente vê tantas pessoas, a gente tem orado por pessoas com a sua família destruída, com seus casamentos destruídos, mas é que porque você ainda não confiou nesse Deus que é tão maravilhoso, você ainda não dobrou ainda o seu joelho e confiou nele, que ele pode restaurar a sua casa. Deus pode restaurar o seu lar, Deus pode resgatar a sua família. Naamã, ele não tinha esse pensamento que Deus poderia restaurar a vida dele. Talvez você esteja como Naamã, não tenha essa fé que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida e na vida de quem está ao seu redor. O que nós precisamos é colocar a nossa fé em prática, praticar, confiar nesse Deus que tem todo o poder. Essa palavra, né, ela falou muito no meu coração. Quando eu vejo esse livro de Reis, tem muitos milagres, né? E Deus opera muito milagre nas nossas vidas. O Senhor Jesus, ele faz muitas coisas nas nossas vidas. E é tão maravilhoso você falar para aquelas pessoas que estão passando por lutas, do que Deus pode fazer, do que Deus pode resgatar essas vidas. Por isso que eu falo, não tenha medo. Seja corajoso, seja corajoso, seja usado pelo Espírito Santo de Deus, seja a boca do Senhor Jesus. Deus quer fazer muitas coisas aqui no nosso meio, na nossa casa, na nossa igreja. Deus tem feito grandes coisas aqui no nosso meio e vai fazer muito mais. Basta você ser instrumento nas mãos do Senhor Jesus.